Supercast está chegando e hoje o episódio está muito especial porque vamos falar de uma temática que é relevante demais, porém é pouca discutida hoje em dia. E quem vai conversar comigo é Dimas Dantas, ele que é empresário, atua em várias áreas dentro do varejo, está há mais de 20 anos aí no mercado, vai contar um pouco da história, de como começou. Primeira vez aqui em Natal, seja bem-vindo. Obrigado. Quero agradecer realmente o convite para participar do Supercast. Estou aqui desde sexta-feira com a Sur fazendo palestra, falando sobre precificação. Com toda certeza é uma das maiores dores com o mercado hoje, não saber precificar e deixar o dinheiro passar pela mão dos dedos e empurrá-lo. Olha aí, então fica ligadinho no Supercast porque você vai pegar outras dicas e eu tenho certeza que vai fazer a total diferença no seu negócio, no seu supermercado. Eu já queria começar perguntando para você sobre o setor de supermercados. Como foi que ele entrou na sua vida? Eu vi que você, um bom tempo, já está aí labutando, né? Inclusive, desde muito pequeno, já tinha essa vivência no setor de supermercados. Qual momento você claramente entendeu que esse era o seu caminho? Cara, começou assim. Eu entrei no mercado com 11 anos de idade como varredor e pacoteiro. Olha só. Então foi uma jornada aí desde o começo. Hoje sou dono de mercado, sou empresário, mas eu falo que eu me tornei dono de mercado, eu não nasci dono. Então eu comecei como pacoteiro, trabalhei na reposição, no hortifruti, nos frios, laticínios, fiz pão. Eu passei por todas as áreas do mercado e até com 19 anos de idade já era encarregado de loja. Eu saí do mercado durante 3 anos. Trabalhei em outras operações, me formei, tenho MBA. E o que aconteceu? A vida me fez voltar ao mercado. Eu, em 2015, mais ou menos, eu voltei com uma operação. A gente assumiu a loja. Eu trabalhava antes já, voltei ao mesmo mercado e tinha em torno de 2 milhões de reais de dívida. Eita. Era tão grave que se vendesse a loja não pagava as dívidas. Então aquele momento fez eu aprender a tudo que eu via gestão, porque o próprio mercado eu tinha de gerar recurso suficiente para poder pagar essas dívidas. E aí que veio o conhecimento mais profundo em gestão mesmo. Então, eu costumo dizer que a vida me fez ir para o mercado, eu tentei sair, ela voltou, e hoje eu entendi que como a falta de conhecimento do empresário hoje, é que a visão de comerciante não é mais o suficiente. Então, o propósito foi, eu entendi como é que funciona, percebi que tem muitas dores e agora transformar comerciante em empresário. E o conhecimento é o que faz toda a diferença, né? A informação, né? A informação, e você tem rodado o Brasil inteiro falando sobre gestão. E especificamente aqui no Rio Grande do Norte, você veio para falar sobre gestão de preços. Exato. Não é isso? Que merece uma atenção toda especial. Por quê? Porque assim, existe um grande foco na concorrência. Ou seja, eu preciso cobrir a concorrência, todo mundo vendendo barato, tá vindo atacarejo, as coisas subiram muito o preço, então você não consegue mesmo vender batata 9,9 mais. Tem arroz de R$6 o quilo. E aí o que acontece? Quando as coisas estão caras, como eu vou entrar em guerra de preço? Então a ideia aqui é mostrar que guerra de preço é como se fosse uma jararaca e uma sucuri, as duas brigando. Uma coloca o veneno, a outra esgrana. Alguém sobrevive? Não. Então o objetivo foi mostrar que guerra de preço não vale a pena participar. Então a gente veio com um banho de gestão pesado e a ideia foi trazer consciência que o lucro do mercado está muito mais olhando para dentro de casa, não olhando para fora. Sim. Costumo dizer que o lucro está onde o cliente não vê. É lá que está o dinheiro da loja. Olha aí, essa já é a primeira dica, então já anota. Anotem aí. A Surne, ela realizou um evento, né, no interior aqui do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Currais Novos, que você também teve a alegria de conhecer, viu o quanto o pessoal é acolhedor. Muito acolhedor. Né? Você gostou do Currais Novos? Cara, foi uma experiência incrível. Pessoal tudo acolhedor. Quando eu vi, eu tava na rádio, depois eu tava na televisão. Aí quando eu vi, eu tava visitando tal coisa, foi tudo acontecendo assim, mas eu parecia que já fazia parte do ambiente. Sim, sim. Muito Até bom. porque seu nome é Dimas Dantas e lá Dantas é o que não falta, né? Eu acho que minha família veio de lá e não me contaram. Eu tenho certeza, se você for procurar na sua árvore genealógica, vai rolar. O berço foi lá. Com certeza. E aí, Dimas, dentro desse evento que a Surne promoveu, a gestão de preço, ela foi a temática principal. E eu queria saber quais foram as suas percepções em relação aos desafios dos supermercadistas ali da região. O que é que você pôde perceber, observar? A principal dor é o seguinte, a região ela pedia muito uma visão mais aberta, né? Estava muito acostumada a comprar, vender, colocar margem
E com o aumento do custo e o aumento do preço, eles começaram a perceber que ele estava perdendo venda e perdendo eficiência. Sim. Mas qual era o ponto? Existe um supermercado antes da pandemia e um pós-pandemia. Exatamente. Existe um novo supermercado, um novo formato. E eu percebi a falta de consciência de olhar os números. Olhar a venda com participação por setor, olhar o que não vende, olhar a despesa, olhar estoque não sadio. Então, eles estavam acostumados a resolver o problema de falta de dinheiro com venda. E via de regra, a falta de dinheiro não é falta de venda, é falta de gestão. Então, a principal ponto que eu percebi que eles ficaram caindo da cadeira ali foi quando eu mostrei para eles que você tem dinheiro no seu caixa, arruma a casa. Porque às vezes você quer vender, e se o problema for margem, quanto mais você vende, mais prejuízo você toma. É verdade. Então, em resumo, é aprender, conhecer os seus números para poder conhecer sua empresa. Você falou em pandemia e, de fato, foi um divisor de águas, Foi. né, a pandemia. O que é que você pôde observar de mudança mais significativa no setor supermercado? A pandemia fez os mercados crescerem muitos. Então, se vendia sozinho. Não vendia mais porque não tinha mercadoria. Porém, foi uma onda. E essa onda ela veio para a margem e ela voltou. O que aconteceu? Muitos donos de mercado que não sabiam navegar no mar surfou nessa onda de venda. Quando abaixou a maré, quem não sabia navegar começou a sentir muito, porque foi um aumento de venda muito grande, Sim. sem controle. Então eles começaram a vender mais, mas não lucraram mais. Começou a passar mais mercadoria pelo caixa, mas começaram a ver dinheiro. Quando caiu a venda, é meio que o motor parou, a pessoa falou agora, caiu o faturamento. A minha despesa começou a ficar alta, começou a ficar tudo inflado, as coisas ficaram caras. Então o que aconteceu? Foi um aumento de venda sem uma maturidade de gestão. Então essa foi a principal dor. Os donos de mercado achavam que a pandemia nunca ia passar. Quando ela passou, ele falou assim, agora eu vendo menos, com mais despesa, eu não sei administrar minha venda de hoje em dia. E tudo passa pela gestão, né? Gestão é número, né? A gestão, eu costumo dizer, que é quando você começa a perceber o dono de mercado que faz gestão, ele é um empresário. O restante que não faz gestão, ele é um comerciante. Essa é a diferença. Então, e aí, falando de estratégia de precificação, né? Entrando mais nessa atmosfera mais específica, quais são os principais elementos numa estratégia de precificação? Existem esses elementos? Existe. Eu acho que começa entendendo 5 pilares, tá? Anota aí para você entender. Existem 12 perfis de loja. Uma loja de pequeno porte, uma loja de conveniência, uma loja pequena, não vai ter a mesma margem de uma loja de grande porte. Sim, sim. Então, entender quem é você. Às vezes, se você tem um açougue com mercearia, a sua mercearia não vai ter uma margem tão um preço tão baixo quanto um supermercado de grande porte. Segundo, quem é seu cliente? Como eu falei na palestra, se você tem um lucro bruto de 20 mil, você pode vender 100 mil com 20%, 200 mil com 10%, ou 400 mil com 5%. Você entrega os mesmos 20 mil. Terceiro ponto, entender qual setor de destino, o que você é bom, o que você se destaca da concorrência. O que você de diferencial, né? Exato, tem que ter um diferencial hoje em dia, porque tem muita concorrência. Exato. Quarto ponto, saber os seus custos. Porque é difícil, qual que é a margem ideal? Uma margem que paga a sua despesa e dá lucro. E quinto ponto, e não menos importante, é você ter o acompanhamento de metas. Porque se eu não consigo metrificar meus números, às vezes eu posso ter uma margem muito boa no setor, ou o setor não vende. Se a mercadoria não passa pelo caixa, a margem não sobe. Então é bem complexo mesmo. É bem complexo. E eu que sou de humanas, eu fico aqui viajando nas histórias, né? É bem complexo mesmo. É bem complexo mesmo. Mas aí a gente tá aqui para esclarecer um pouco sobre isso, né? Fazer o nosso seguidor, o nosso associado, compreender a importância de cada vez mais ele buscar esse conhecimento, né? Buscar essa capacitação. Mas agora é aquele momento que a gente fala do nosso patrocinador, e quem está aqui conosco hoje é o Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, que é o Sincovaga. Sincovaga, que é irmão da Assurne, né? Andam lado a lado, inclusive a nossa sede é a sede da Assurne e do Sincovaga, uma sede tão sonhada. E o Sincovaga tem desempenhado um papel fundamental no fortalecimento do setor e está com a gente aqui hoje no Supercast. Muito obrigado, Sincovaga.
E, Dimas, voltando aqui um pouco para o que a gente está falando, agora é aquele momento em que as pessoas perguntam para você. E é o nosso quadro Perguntar para você. E a primeira pergunta é a seguinte: quero entender mais sobre gestão de preços. Por onde começar? Inclusive, é até a minha dúvida essa. Primeiro, você entender, como eu falei, qual o seu perfil de loja e olhar a participação de venda por setor. Adiantando, tem que ter árvore mercadológica. Um supermercado que não tem uma árvore mercadológica, ele não tem controle de nada. Essa é uma verdade dura, Sim. mas a árvore mercadológica é a sua estrutura. Eu costumo dizer que é como se fossem os ossos do seu corpo. Se você não tem uma estrutura, você para de pé? Não para. Então, o primeiro ponto é organizar a árvore mercadológica. Porque ela vai te falar qual é o seu percentual do açougue, percentual da padaria, dos frios, do hortifruti, da bebida. E lá você vai entender principalmente o que você não vende. E via de regra, o que você não vende é onde está o seu dinheiro. Então, primeiro, quero aprender a precificar, organizar a mercadológica. Segundo, entende o que não está passando pelo caixa. Porque se você percebe que não está passando pelo caixa, o problema está lá. E via de regra, lá está a sua margem, é lá que está o seu caixa, lá que está o seu dinheiro. Eu já vi isso com o mercado, você tem um corredor inteiro de perfumaria, 8 módulos, dá 16 gôndolas, vendendo 20 mil reais. De estoque tinha 200 mil. Ele tinha estoque de 10 meses parado na prateleira, ele tentando vender mais cesta básica, vendendo mais açougue, mas com 200 mil reais parado e sem olhar para lá. Eu falei, você está forçando o que você já é bom e não está olhando onde você não é bom. Sim. E sem capital de giro. Eu falei, você vende açougue para poder bancar o seu setor parado. Então essa é a grande resposta. Montar uma mercadológica e olhar aonde não está funcionando. Essa é a gestão. Ou seja, tudo passa pela observação, né? Pela análise. Tem que parar, tem que analisar. Tem que parar. Tem que estudar. Tem que fazer mais o quê? Primeiro, entender que você é um empresário. E o empresário é responsável pela empresa. Segundo, se o mercado não dá resultado, tem algo de errado. E via de regra não é a concorrência, é em casa. Sim. E terceiro, eu costumo dizer que Geralmente as pessoas costumam culpar, não, é por causa da concorrência, né? é porque antes, quando tinha menos concorrência e menos guerra de preço, existia uma margem muito boa que ela financiava os erros. Então, por exemplo, o mercado ganhava bem, ele poderia errar mais porque ele tinha uma gordura maior para poder financiar os erros. Hoje está mais acirrado. Hoje existe muito aumento de custo com uma redução de margem. Então, logo a margem de erro fica menor. Então, é um jogo de ganha mais quem erra menos. Ou seja, o empresário ele tem que ser muito mais minucioso, né? O empresário tem que ser um jogador de vôlei. O que é o jogo de vôlei? É quando você entende que você tem um ataque para 3 defesas. Um ataque para 3 defesas. Então você foca muito mais em defender para não perder o jogo. E antes, só vender é o suficiente, porque tudo tinha margem. Hoje vender arroz e feijão não te faz você pagar a tua conta. Sim. E antes valia a pena vender arroz e feijão. Então qual que é a resposta? Olhar para dentro de casa e pensar aonde eu consigo perder menos. Aonde eu consigo buscar mais eficiência. E isso de fato deixa você forte no jogo. Eu acredito que também é agregar valor, né, ao seu negócio, né? Com serviço. Principalmente nos perecíveis, né? Porque hoje vender é simples, né? O que traz lucro é boas margens. Aonde estão as boas margens? Os perecíveis. Então, antes existia uma tendência muito grande de vender mercearia, e não se focava nos perecíveis porque não olhava para mão de obra, não olhava para investimento, não investia em infraestrutura. E agora é uma necessidade ser bom em perecíveis. Porque se aumenta uma recorrência de compra, traz mais clientes para a loja, a margem é melhor, as pessoas tendem a ter uma fidelidade melhor na tua loja. Aquele mercado X é bom no açougue. Então, se falou de carne, pensou na loja. A loja Y é bom no hortifruti. Semanalmente, pelo menos 2 vezes por semana, o cliente vai voltar para comprar o hortifruti. Sim. E qual que é o princípio? Atrai pelo hortifruti e vende o restante por conveniência ou por impulso. E aumenta o ticket médio. Olha aí. Estão anotando? Tem que anotar, porque não adianta, né? Tá Ó, papel e caneta, anota. Amanhã a sua função, dever de casa, olhar para os teus números e achar que não tá errando. Eita, vai ser muita gente puxando os cabelos, viu, Dimas? Eu acho que depois do evento poucas pessoas dormiram, hein?
Ficaram ali, foram 2 horas e meia, todo mundo ali olhando assim, depois voltou pra casa e falou assim, meu Deus, eu preciso arrumar a rota. Foi uma noite de muita reflexão. Foi. É verdade, mas é isso mesmo. Que bom que você esteve no evento conosco, né? Que você trouxe dicas valiosíssimas e que eu tenho certeza que vai ajudar, já tem ajudado muita gente, tenho certeza disso. Muitas pessoas dando feedback muito positivo, já assim, trazendo números, falando assim, Dimas, eu tenho 400 mil reais em mercadoria de baixo giro aqui. É de fato a minha falta de caixa. E eu falei assim, problema identificado, 50% resolvido. Se você sabe onde errou, agora é mais fácil de arrumar. É verdade. Então, se numa palestra, nenhum ponto, o cara conseguiu entender que tinha 400 mil reais de caixa parado e pagando juros. Só o fato de ele virar esse dinheiro para de pagar juros, olha quanta economia trouxe para ele. É muitas respostas na gestão. Existem indicadores que mostram onde precisa ajustar a precificação? Existe. Eu costumo falar dos dois principais, né? É o ticket médio e a quantidade de cupom por mês. Vamos esclarecer. Ticket médio é quantos cupons passa pela tua loja. Desculpa, divide por faturamento. Ticket médio. A quantidade de cupons são a quantidade de cupons que você vende por mês. Ou seja, ticket médio baixo significa que o cliente está vindo e não está comprando. Erro em casa. A falta de cupom significa que a sua oferta não está eficiente, o cliente não está vindo. Você concorda que esse diagnóstico já muda completamente a estratégia? Se as pessoas vêm pela oferta e não compram, é ticket médio baixo, é precificação e gestão. Se as pessoas não estão vindo, erro na oferta, falta de percepção de preço baixo, é precificação e gestão de novo. Mas os dois pontos são estratégias diferentes que impactam no resultado. Eu tenho parado para imaginar. É uma clareza que as pessoas estão tão vivendo no automático, não conseguem perceber. Mas essa clareza de, pô, se eu sei onde eu estou errando, eu sei qual remédio eu vou trazer. E via de regra, o remédio venda é o último que eu vou dar. A venda é uma consequência da casa arrumada. A venda é uma consequência da casa arrumada. Exato. Porque se não arrumar a casa, não tem como receber as visitas, né? Exato. É igualzinho, eu costumo dizer que você vai receber uma visita. Até tem, mas aí a visita A experiência que a pessoa vai ter fica ruim. Exatamente. E aí você tem uma chance para causar a primeira boa impressão. Quer ver um exemplo? As pessoas montam o supermercado, ela coloca lá um balcão de informação na entrada do mercado, um display do chinelo e um monte de mercadoria de bazar. Aí eu sou o cliente, qual a percepção que eu vou ter na entrada? Ah, isso aqui é uma conveniência, isso aqui é uma mercearia. E quando a pessoa entende que o mercado não é bom, uma mercearia é o local que ela vai fazer a compra do mês? É o local que ela vai comprar um pouco mais? Ela fala, vou pegar exatamente o que eu preciso e vou embora. E aí o que acontece? Ah, o cliente vem aqui e compra seu socorro. Mas você está posicionado para isso. Agora quando você entra, agora no corredor polonês, tira aquele balcão, seu supermercado não é uma clínica médica para ter um balcão na entrada. Não tem por que isso, não é uma farmácia. É verdade. A farmácia entra pelo corredor e passa pelo caixa no final. Então qual que é esse ponto? Você tem uma chance para causar a primeira boa impressão. Aí você faz uma super oferta, gasta uma margem, gasta um recurso, quando o cliente vem e fala assim, ah, só vale a pena comprar a oferta aqui só. Tua margem cai, tua venda sobe, o seu custo sobe e você fica no prejuízo. Ou seja, ele nem se conecta com a sua marca, com o seu negócio, né? Ele tá ali. Porque ele percebe que, vou pegar a oportunidade e eu vou embora. A experiência não fica boa. E hoje em dia tudo é experiência, né? É, a experiência de compra. Porque assim, o cliente só é seu cliente após a segunda compra. Na primeira é um pescador. Então a pessoa tem que entender, as ofertas são boas. Essa loja vale a pena vir fora da oferta? Esse é o seu ponto de êxtase. Quando o cliente volta fora da oferta, porque ele é o seu cliente. Caso contrário, é apenas o pescador. Anotaram? É dica por cima de dica, viu? E aí, Dimas, como é que as metas elas podem ajudar na gestão da precificação? De que maneira as metas podem contribuir? Pense da seguinte forma. Meta é ferramenta de desconforto. Então, se eu não tenho uma meta, eu não tenho por que mudar. E vamos entender que a meta da limpeza e da perfumaria, ela tem ali 5% da participação do faturamento. Então, eu tenho que, se eu vendo 1 milhão, 5% é 50 mil. Se eu estou vendendo 30 mil, apareceu uma lacuna de 20 mil de crescimento. Então, eu sei que eu estou vendendo 3%, deveria vender 5%, a lacuna é de 2%. A meta mostra
se o que eu tô fazendo hoje deixa eu mais perto ou mais longe dessa lacuna. Ou seja, acaba sendo uma bússola, né? Exato, é o norte. Ela vai dar uma referência pra você. Porque qual a definição de problema? Problema é tudo que separa a sua realidade da sua meta. E você, como gestor, tem a função de resolver esses problemas para poder preencher as lacunas que faz você bater a meta. Entendeu? Que quando você pensa como empresário, dá uma clareza absurda para tomar decisão. Ah, minha margem não sobe. Se eu sei que a margem só sobe quando a mercadoria passa pelo caixa, como fazer a margem subir? Vendendo que tem margem. Ou seja, eu crio meta de setores que tem margem, fazendo ele passar pelo caixa para a margem poder subir. Porque vender mais arroz, mais feijão não faz a margem subir. Porque a margem dele já é baixa. Sim. Então qual o contexto? É focar em vender o que não vende. Aí sua margem sobe. Ó, já anota mais uma dica aí. Aí eu tinha colocado aqui perguntando para você qual é a dica de ouro que você deixa pro supermercadista. Mas você já deu tantas dicas de ouro que fica até difícil. Ó, eu vou pensar em uma aqui que é um divisor de águas. Acho que é a principal dica. Agrade seu caixa. Então, toda decisão que você for tomar, pense na decisão que melhor agrada teu caixa. Exemplo, comprar com prazo curto agrada o caixa? Não, porque eu preciso botar o dinheiro na frente. Vender com prazo longo agrada o caixa? Não. Comprar mais do que eu vendo agrada o caixa? Não. Então tome decisões que vão agradar o teu caixa. Porque com isso você vai resolver 80% dos seus problemas. Então sempre agrada o teu caixa que você vai dormir em paz. E nós estamos encaminhando já para o fim desse episódio. Show. Foi rápido, mas eu acho que a gente já teve tantas dicas valiosas que se eu encerrasse nesse exato momento já teria valido a pena. Mas antes disso, nós temos um quadro aqui que se chama Jogo Rápido. E é muito simples. Eu vou fazer uma pergunta e você vai responder a primeira coisa que vem na sua cabeça. São perguntas que têm relação com o setor de supermercados e fala muito sobre as suas preferências, os seus gostos, são curiosidades. Qual a sua seção preferida no supermercado? Açougue. Por quê? Alta rentabilidade, você pode fazer muita coisa diferente e tem uma margem muito boa. O que não pode faltar no seu carrinho? Boa pergunta. Hortifruti. Por quê? Porque é algo que eu gosto muito de consumir como cliente final. E o hortifruti com qualidade define muito o padrão da sua loja, porque o hortifruti de fato é o teu mercado. Sim. Se o sabão em pó estiver ruim, foi a indústria. Agora, se eu pegar uma alface ruim, foi a loja. É verdade. Eu já deixei de ser cliente de supermercado por causa do setor de hortifruti. Hortifruti define muita qualidade do produto. Porque o cliente vai ligar, pô, o hortifruti não é ruim, a loja é ruim. A qualidade é ruim, eu não vou lá. E você, hortifruti que mata o cliente. Você linka automaticamente a qualidade. Data comemorativa que mais chama a sua atenção no supermercado? Olha, a Black Friday era muito boa. Mas agora virou uma tendência, todo mundo faz. Sim. Mas eu acho que uma data muito importante. Ficou no comum, né, agora? Você é obrigado a fazer. Sim. E virou uma destruição de preço. Então, qual a tendência que eu falo com meus mentorados? Antecipem. Sai um dia antes. Faz algo antes. Nem sexta-feira foi dia do consumidor. Sim. Faz a semana do consumidor. A melhor data, de fato, eu costumo dizer que o segredo do mercado, o segredo do marketing é a agenda. Então uma agenda de ações funciona. Mas vem, o Dia das Mães é muito bom, a Páscoa é muito boa, fim de ano também é muito bom. Mas Carnaval. Fim de ano é muito caro o fim de ano. Sim. O Carnaval é bom aqui. E é? Em São Paulo, por exemplo, não é tão bom. Olha que Porque o Carnaval é muito forte no Nordeste, no Rio. Sim. Em São Paulo as pessoas viajam muito. Então toda a região litorânea é muito forte. Mas no interior as pessoas saem do interior para poder ir pro litoral. É verdade. Então o carnaval não é bom para todo mundo, não. Lembra que eu falei que cada supermercado é uma particularidade? Tem regiões que as pessoas estão muito próximas da praia, uma hora da praia, as pessoas vão até a praia no carnaval. Aí fica vazio. Que nem em São Paulo, na capital, o Natal é bom. O Ano Novo não é tão bom ainda, porque as pessoas passam o Natal na família e viajam no Ano Novo. Por isso que é tão importante observar, né? Estar atento à sua realidade, porque isso vai definir muitas coisas no seu negócio. Os seus números mostram quem é você. Mostra a sua empresa. E por último, eu queria que você definisse supermercado em uma frase para você. Supermercado é uma frase. Supermercado é um negócio mais variável que existe. Porém, a quantidade de variável negativa tem a certa, fica muito bom. Então, por exemplo,
É muita oportunidade de errar, mas quem acerta mais do que erra, ganha o jogo. Então é um jogo muito mais focado em defesa. Sim. Um ponto mais importante é foque muito mais em não perder do que de tentar ganhar a qualquer custo. É isso, o Supercast vai ficando por aqui. Hoje nós conversamos com Dimas Dantas, ele que está há mais de 20 anos no setor varejista, tem MBA em controladoria e auditoria, né, com cursos de extensão em varejo, atuando aí no ramo e hoje andando o Brasil inteiro, percorrendo o Brasil inteiro, falando sobre gestão. E aqui no Rio Grande do Norte, no evento da Asurne, ele veio falar sobre gestão de preço. O evento foi um sucesso, muito feedback positivo. Fico feliz. Dimas, muito obrigado pela sua participação. Queria que você deixasse uma mensagem final para o supermercadista potiguar. Eu quero que vocês parem por um momento, lembrem lá atrás o porquê vocês montaram o supermercado, lembrem os teus sonhos, porque você fez isso e pare de permitir coisa errada na tua loja. Lembra que o erro começa pelos erros que você permite. Pare de permitir que esse jogo vai mudar. Quero agradecer pelo convite também, tá aqui no Supercast. O convite da Sur poder estar 3 dias falando do supermercado. É algo que eu gosto muito, começo a falar sem parar, mas eu espero ter contribuído nesses momentos Com aqui, certeza. fazendo sacadas. Com certeza você contribuiu sim. E se você quiser assistir a palestra de Dimas no Encontro Regional do Seridó, ela foi quase toda gravada, porque ela foi bem extensa e chegou um determinado momento que a gente precisou pausar com receio de perder o restante. Mas ela está disponível no Instagram da Asurne e você pode conferir muito mais dicas valiosas de Dimas que foram dadas no evento. E então é isso. Muito obrigado, Dimas, novamente. Eu que agradeço. Foi bacana estar aqui com você e a gente se vê no próximo Supercast.